Senhor, Deus te abençoe. Hoje, domingo, dia 4 de outubro de 2020, o dia que o Senhor já preparou, já estabeleceu, já projetou, já detalhou sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Então nós estamos como quem sonha, porque as misericórdias do Senhor já se renovaram sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, em nome de Jesus. Estamos estudando sempre um pouquinho a palavra do Senhor, Todo dia uma pequena porção, e também estamos orando pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos queridos, por aqueles que nos são caros, que nós temos colocado diante do altar do Senhor, temos orado todos os dias, e assim será hoje também, em nome de Jesus. Hoje é um domingo, primeiro domingo do mês de outubro, então nós teremos, virtualmente falando, nós teremos a nossa Santa Ceia, hoje às 4h30 da tarde, Hoje às 4h30 da tarde a Santa Ceia. Então, se você puder estar comigo aqui às 4h30 da tarde, é só pôr num copinho um pouquinho de suco de uva e um pedacinho de pão, e a gente vai comemorar a ceia do Senhor hoje juntos, Porque é o primeiro domingo do mês de outubro. Paz do Senhor, Deus abençoe Magda, Deus abençoe também Sônia, Andréia, Deus abençoe Josué, Joel, Deus esteja sobre a tua vida também, Cida, Eva, o Senhor abençoe o Bispo Antônio, todos vocês aí que estão participando, o Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Bom, já que nós estamos estudando a palavra do Senhor, eu quero falar mais um pouquinho. Então nós estamos saindo do Antigo Testamento e entrando no Novo Testamento. Novo Testamento são 27 livros, 39 do Antigo, 27 do Novo. São 27 livros do Novo, sendo que os 4 primeiros são os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então a gente está entrando agora no livro de Mateus. A gente já percebeu e tudo que Mateus, cada evangelho ele tem uma perspectiva, mesmo contando a mesma história, mas com perspectivas diferentes. É como se você tivesse uma montanha para fotografar e pegasse 4 pessoas para fotografar a mesma montanha. Um iria, produzir as suas fotos em cima da silhueta da montanha, outro em cima da vegetação da montanha, outro em cima, dos passarinhos que compõem, o cenário, daquela montanha, outro seria os rios, as águas. Então é exatamente a mesma coisa o que fazem Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles estão olhando a situação, enxergando o que significa o Senhor Jesus, uma boa notícia, daí vira a palavra evangelho, evangelho significa boa notícia. Então Mateus, ele olha Jesus como rei, como Messias, o prometido, aquele que o Antigo Testamento já havia falado. Daí as citações de Mateus em relação ao Antigo Testamento é maior do que todos os outros livros. Por quê? Porque ele pega a origem de toda a palavra, de tudo aquilo que o Senhor havia prometido, e através dos seus escritos, do seu livro, ele está expondo exatamente, vamos chamar assim, documentalmente, a promessa de Jesus e agora o nascimento, a vida e a obra, os ministérios, as palavras, as pregações de Jesus. Marcos não. Marcos não vai falar do Jesus rei, vai falar do Jesus servo, aquele que veio para servir. Então ele coloca Jesus na lógica, na maneira com que ele enxerga Jesus, Jesus servo, servindo ao enfermo, servindo ao cego, servindo ao leproso, servindo, enfim. Então ele sempre está servindo, ele sempre está trabalhando. Como Mateus fala da origem de Jesus e de toda a vida de Jesus, Mateus tem árvore genealógica. Por quê? Porque é importante documentar. Marcos não. Porque se ele mostra Jesus como servo,
Então, se Jesus veio para servir, quem vem para servir não tem genealogia, não tem preocupação com isso, né? Lucas não. Lucas já tem árvore genealógica de novo. Só que Mateus mostra Jesus como rei, né? Então ele fala de Abraão, fala de Davi e fala principalmente também na genealogia dos sacerdotes. Fala de Arão, fala de Zorobabel na árvore genealógica. Lucas não. Lucas, na árvore genealógica dele, já fala de um Jesus universal, do Jesus, né, homem. Então, se é o Jesus homem, no sentido de humanidade, então ele fala de um Jesus que é filho de Adão. Então ele começa a árvore genealógica a partir de Adão. Entendeu? São essas particularidades que deixam a palavra de Deus maravilhosa. Enquanto João fala do Jesus, né, o prometido de Deus. Então ele mostra um Jesus que está alçando voo, né, na figura de Apocalipse, ou da visão de Ezequiel, dos 4 seres viventes, aquele que tinha o rosto da águia. Por quê? Porque ele é um ser espiritual também. Então mostra um Jesus espiritual. Mostra um Jesus aonde cada experiência que João mostra, e João pontua muito bem isso, não é como Marcos, como Lucas ou como Mateus, mas João tem uma outra perspectiva, né? um outro ângulo para enxergar a vida de Jesus. Então João ele se atém a poucas passagens, né, da vida de Jesus. João fala, mais da metade do livro dele é só da última semana, das orações de Jesus como sacerdote, como filho de Deus, como um pertencente à Trindade. Então ele fala de um Jesus divino, de um Jesus muito mais espiritual do que os outros ângulos, né, de Mateus, de Marcos e de Lucas. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de sinóticos. Por que sinóticos? Porque vêm de uma mesma base, sinótico, né? De uma mesma base de observação, possivelmente do livro de Marcos. Daí se entender que lá Marcos foi escrito primeiro. Marcos foi escrito primeiro, Mateus e Lucas foram escritos depois. Sendo que Mateus e Lucas foram escritos mais ou menos na mesma época, entre 50 e 70 anos depois de Cristo. E Marcos não, Marcos foi escrito muito antes. Aí você vai falar, por que Mateus vem primeiro? Mateus vem primeiro, possivelmente, porque o livro de Mateus ele foi distribuído primeiro. O povo de Deus na época teve mais acesso ao livro de Mateus para que depois tivesse acesso ao livro de Marcos. Não obstante Marcos ser a base para o livro de Mateus e para o livro de Lucas. Tanto é que os teólogos chamam isso de proto-Marcos, né? Ou seja, o documento produzido por Marcos que serve de base para que Mateus possa enxergar e possa escrever o seu livro, o seu evangelho, né? Mostrando Jesus como rei, mas com a base de Marcos. Ou Lucas, que escreve mostrando Jesus como um homem perfeito, mas sobre a base de Marcos, sobre as anotações, sobre a documentação produzida por Marcos. Por que por Marcos? Qual a razão? Porque Marcos ele foi discípulo de Pedro, né? Ou seja, Pedro foi quem ditou possivelmente boa parte do material que Marcos compila, mas também Pedro foi discípulo de Paulo e de Barnabé. Então Marcos foi um homem muito abençoado, né? Que ele foi discípulo tanto de um apóstolo, né? De Pedro, que era o líder dos apóstolos, como também por Paulo, que era o apóstolo dos gentios. Então você tem todas essas particularidades para você só entender, né? É bom que a gente ouça, claro que a gente não guarda tudo, mas ouça para saber realmente qual a linha de raciocínio e por que isso é tão importante quando a gente vai falar de uma palavra,
pregar, ministrar, conversar, ensinar, porque isso é importante. Uma outra coisa que é bem importante de Mateus é que Mateus escreveu possivelmente, tudo indica, que Mateus escreveu numa região chamada Antioquia. Na época de Jesus, naquela época de Mateus, haviam 3 grandes cidades: Roma, Alexandria e Antioquia. Tinha muitas cidades, mas essas eram as principais, né? Antioquia ficava na região da Síria, hoje seria Turquia, né? E Alexandria, que ficava na região do Egito, do norte da África. E você tem em Alexandria e Antioquia, né? Tirando Roma, a cidade principal que era Roma, você tinha esses 2 polos como os polos principais da divulgação do Evangelho. Lembra que eu falei para você que foi na sinagoga, daí a importância das sinagogas, né? Foi na sinagoga de Alexandria, onde se reuniram os 70 mais entendidos da época da palavra de Deus, né? Do Antigo Testamento, da Torá mais a lei de Moisés, mais o Pentateuco. Todo o livro, né, do Antigo Testamento, livros históricos, poéticos e proféticos dos profetas, né, foram traduzidos na língua grega. Foi em Alexandria. E a partir de Alexandria, a palavra de Deus foi distribuída por todo o mundo conhecido. Mas Antioquia tem a sua importância porque na fuga dos cristãos da região de Jerusalém, todos foram para pontos, né? Inclusive Alexandria, outros pontos do globo terrestre. Mas uma boa parte ficou reunida em Antioquia. É por isso que eu sempre falo para você que nós somos descendentes espirituais não da igreja de Jerusalém, porque a igreja de Jerusalém mais tarde era extinta, mas nós somos, né, filhos da igreja de Antioquia, e Mateus escreveu possivelmente ali na região de Antioquia. Qual era o objetivo de Mateus? Mateus escreveu seu livro para quem? Sublinhando que tipo de gente? Era exatamente o pessoal judeu. E daí ele fazer muitas citações do Antigo Testamento, porque ele está falando para com o judeu. Então você percebe que no decorrer do livro de Mateus, Jesus confronta muito a doutrina judaica, a tradição judaica, a tradição rabínica. Ele confronta muito. E em muitas áreas também, principalmente nas parábolas, Jesus fala do reino. Por quê? Porque Mateus está preocupado em mostrar o Jesus Rei, o Jesus Messias, o prometido, aquele que deveria vir e veio. Certo? O que mais? Dentro de tudo isso, eu quero ler a passagem de Mateus capítulo 1, do versículo 1 a 17. Eu vou ler assim, eu não vou ler corrente, mas eu vou ler passando algumas coisas só para você entender tudo que eu falei. Bom dia, Bispo Antônio, Deus abençoe, fiquem na paz, Deus abençoe o senhor, Suzy, Priscila, Deus abençoe a todos. Mateus capítulo 1 fala assim, ó, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então já mostra que ele é descendente do rei Davi e ele é descendente do patriarca Abraão, primeiro rei Davi e também o primeiro patriarca Abraão, né? Colocando a importância, o valor, né, do seu legado, do que significa Jesus de maneira histórica, né? Os seus antepassados eram nobres. Aí depois ele vai falando, Abraão gerou Isaac, tal. Depois ele passa um pouquinho, aí ele fala de Jessé, que gerou o rei Davi.
né? E o rei Davi é Salomão e assim vai. Depois fala assim, depois Asa gerou a Josafá, Josafá, o grande rei Josafá. Depois diz aqui que Ezequias, né? Outro grande rei, Ezequias. Depois fala de Josias. E depois fala, depois do cativeiro da Babilônia, já no versículo 12, fala o seguinte, Zorobabel gerou a Abiúde, ou seja, lembra lá de Zorobabel, do livro de Ageu, do livro de Abacuque, o sacerdote, né? Desculpe, não sacerdote, o rei, o governador Zorobabel, mas que para Deus era rei, mas que para a lógica da época, para a questão política da época, Zorobabel era governador. Então, fala de Zorobabel, Jesus descendendo de toda essa, vamos dizer, de toda essa geração nobre, ou gerações nobres, né? Depois fala de Eliúde, Eleazar e até Jacó. Um outro Jacó, não é o Jacó de Abraão, é o outro Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. O capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3, um pouco do capítulo 4, você tem a história de toda a vida de Jesus, a importância que Mateus dá para a história. Então, é o livro que mais pontua a história de Jesus, né? Fala sobre a sua origem, fala de quem ele descende, como foi a sua infância, fala de como foi trabalhada o seu nascimento. Por quê? Porque Mateus precisa colocar isso documentalmente, porque os leitores, né? Mateus está escrevendo para o povo judeu. E o povo judeu precisaria fazer essa ponte entre a tradição judaica, entre o Antigo Testamento, entre a lei de Moisés, com seus 613 estatutos, né? Com as palavras proféticas dos 17 livros proféticos do Antigo Testamento, desde Isaías até Malaquias. Então haveria todo um pano de fundo para introduzir o rei, para colocar o rei no contexto realmente do povo judeu. Então Jesus nasceu completamente judeu e morreu completamente judeu, cumprindo com toda a lei, com todas as palavras e sendo a própria palavra, sendo o próprio cumprimento das promessas. Jesus é, na verdade, a incorporação de todas as promessas de Deus, desde o livro de Gênesis até o livro de Malaquias, né? Dos 39 livros do Antigo Testamento, tá? Então depois diz assim, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. 14. Na lógica, no entendimento antigo judaico, né? Que seria o número 7 elevada a 2, né? Desculpe, 7 vezes 2, não é elevada a 2, é 7 vezes 2, que é 14. Então, simbolizando o quê? Simbolizando não só a perfeita manifestação de Deus, mas é a manifestação comprovada. É a manifestação não no sentido tão somente etéreo, cósmico, espiritual, mas no sentido físico, no sentido histórico, antes dele e depois dele. Então há realmente uma marca na história da humanidade onde Jesus ocupa um espaço, e esse espaço é completamente desenhado, mapeado, esquadrinhado pelo livro de Mateus. Por isso que ele fala muito do rei que estava governando, ele fala em relação ao Império Romano, como estava na época, exatamente para nós todos, né, nos localizarmos historicamente também, evidenciando que Jesus existiu, tá?
Versículo 18 diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, hoje à tarde, eu quero exatamente falar sobre essa constatação histórica dentro da cultura judaica e, ao mesmo tempo, cumprimento da palavra de Deus, e que um não choca com o outro, mas um completa o outro, porque são, vamos dizer assim, fatias de um mesmo bolo, de uma mesma porção que Deus está entregando à humanidade, a mim e você, declarando que Jesus é o nosso Redentor, é o nosso Salvador, é o nosso libertador, é o nosso remidor, é o nosso resgatador, é o nosso arrimo, é o nosso sustento. Ele realmente é o pastor do Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então vamos orar, colocar diante do Senhor nossa casa, nossa família, todos que estão conosco aqui. Eu quero colocar também a Júlia. Oi, Júlia, tudo bem? Oi, Júlia, um beijo para você, Júlia. Deus abençoe você, a tua casa, tua família, teu irmão, tua cunhada, teus sobrinhos, teus familiares. Estamos orando, clamando pelos nossos familiares, os nossos queridos, todos os dias uma grande bênção em nome de Jesus. Também o Bispo Antônio, a Eva, a Cida, seus queridos, seus familiares, filhos da Cida, nora da Cida, as filhas da Eva, seus genros, seu netinho também, o Carlos, João, Roseli, Dona Polônia, Ângela. Deus abençoe a todos vocês, os filhos, a netinha também, Deus abençoe, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja sobre a vida da Márcia, do Fábio, filhos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos colocar nossos familiares, eu também coloco a Gigi, né? A Gigi está se recuperando. Sexta-feira mesmo ela saiu do hospital e estamos orando porque a recuperação é delicada e tudo, mas nós estamos colocando tudo diante do Senhor. Ao Senhor toda a honra e toda a glória, né? Em nome de Jesus. Nós colocamos todos os nossos familiares e o Senhor tem feito maravilhas sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu coloco todas essas vidas diante do teu altar, cada família, cada servo teu, cada serva tua, os que estão aqui comigo agora, aqueles que entrarão durante o dia, durante a noite, tua graça, tua glória se derramando sobre cada servo teu, cada serva tua, que está, ó Deus, nesse empenho de ler a palavra, de estudar, pensar a respeito, saber o que significa, alimentando a inteligência da nossa fé. E isso é uma grande bênção quando nós nos derramamos diante do Senhor e fazemos a diferença, Senhor, não por apenas conhecermos, mas por vivermos, sentirmos a Tua presença, o Teu poder e a Tua graça. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Por isso, ó Deus, derrama-te sobre os Teus servos aqui, seus familiares, seus queridos, ó Senhor, nossos idosos, nossos queridos, nossos avós, nossos tios, nossos sobrinhos, nossos netos, nossos filhos, o marido, a esposa, o pai, a mãe. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos diante da Tua presença, derrama-te com a Tua cura, com a Tua saúde, visitando músculos, artérias, veias, coração, fígado, rins. Senhor, visitando, Senhor, a circulação sanguínea, os membros, os ossos, as articulações. Deus de maravilhas, vem com a Tua cura, vem com a Tua saúde. Derrama-te, Senhor, derrama-te sobre os nossos queridos. Vem sobre a nossa casa, a nossa família, Bispo Antônio que está aqui, derrama-te sobre o teu servo, seu organismo, suas dores, Senhor, nós colocamos diante do teu altar, alivia, cura, visita, Suzy, suas taxas,
Deus de maravilhas, a Márcia também, abençoa, derrama-te com a tua saúde. A Júlia que está aqui, a pastora Júlia, derrama-te sobre ela, sua saúde, sua vida, ó Deus, seus projetos, sua vida financeira, material, profissional, sua vida de negócio, de empreendimento, como a Eva também, nas suas vendas. Senhor, em nome de Jesus, derrama-te sobre nós. Vem sobre a nossa casa, a nossa família, os nossos queridos. Senhor, vivemos situações e circunstâncias tão difíceis, de financeiro, de profissional, de tantas coisas, mas que o Senhor nos dê livramento, que o Senhor abra portas excelentes, que o Senhor libere as janelas do céu e derrame bênçãos sem medida, porque nós estamos diante do Senhor, a nossa casa, a nossa família, os nossos queridos, dependemos completamente, única e exclusivamente do Senhor. Por isso vem com a tua graça, ó Deus, supre as nossas necessidades, derrama-te com o Senhor o suprimento, uma capacidade que não é humana, mas que vem da parte do Senhor, porque o Senhor beneficia aqueles que te buscam, e nós, Senhor, estamos te buscando em espírito e em verdade. Derrama-te sobre o nosso país, o nosso povo brasileiro, ó Deus, em nome de Jesus. São tantas as ingerências, tantas falcatruas, corrupção a todo momento, suborno, e as notícias aparecem a todo momento. Tem misericórdia do nosso povo, derrama-te sobre o nosso país. Ó Deus, a nossa terra, por causa disso, vive maldição, o sangue do inocente que é derramado sobre a terra. Ó Deus, esses gestores públicos, administradores públicos, prefeitos, governadores, até mesmo secretários de saúde, são capazes, de maneira cruel, negociarem, corromperem até mesmo a área da saúde para se beneficiarem. Senhor, tem misericórdia, coloca a tua mão de justiça e de juízo em nome de Jesus. Derrama-te, ó Deus, em nome de Jesus, que não sejam apagadas, Senhor, as transgressões dessas pessoas, mas que o Senhor, pela tua misericórdia, o Senhor possa se derramar sobre o nosso povo brasileiro, trazendo cura, saúde e principalmente trazendo o teu senhorio, a tua salvação. Por isso nós te clamamos pela igreja de Jesus Cristo aqui na nossa terra. Senhor, que nós possamos produzir, ó Deus, para o Senhor, a obra do Senhor, que são vidas, e essas vidas sejam completamente impregnadas do Senhor, impregnadas do teu Santo Espírito, para que essas pessoas possam viver o Evangelho de fato, e que esse Evangelho seja um remédio para o nosso povo, para a nossa gente, para o nosso país, em nome de Jesus. E ao mesmo tempo, Senhor, eu te peço por aqueles que são instrumentos teus, profissionais de saúde, outros profissionais de outras áreas, mas que têm feito a diferença, principalmente nessa pandemia, e tem se colocado acima das suas próprias limitações para buscar a saúde, a cura, ó Deus, a recuperação de tantos. Derrama-te sobre essas pessoas também, porque são instrumentos teus, maleáveis, flexíveis à tua voz, em nome de Jesus, seus familiares, e nós te louvaremos sempre e daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Por isso, ó Senhor, que nós possamos, ó Deus, refletir a tua glória, a tua presença, o mover do teu Santo Espírito, a graça da vida abundante, a alegria, Senhor, que é realmente a marca do teu caráter, e a alegria do Senhor seja sempre a nossa força, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje, excepcionalmente, domingo, 4h30, nós vamos tomar a Santa Ceia. Se você puder estar comigo, vai ser uma grande bênção. Um copinho, um pouquinho de suco de uva, um pedacinho de pão, e a gente vai comemorar a ceia, a Santa Ceia do Senhor hoje, né? Todos nós, virtualmente falando, mas estaremos
comemorando em nome de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe, você tenha um domingo maravilhoso. Bispo Antônio, Eva, Cida, Deus abençoe vocês. Minha tia Rosália também, minha tia Alzira, Deus abençoe. Um beijo para todos vocês, familiares. A Júlia, minha querida pastora Júlia, Deus abençoe também a sua casa, a sua família, que nós tenhamos realmente um domingo maravilhoso e às 4:30 da tarde estou de volta. Que o Senhor esteja sobre a tua vida, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta, em nome de Jesus. Até mais tarde, hein? Bom almoço para você, um beijo, tchau, tchau. Beijo para vocês aí do Facebook. Tchau, tchau.